tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 8ª temporada direto aqui de Florianópolis, no TDC Floripa 2025, comemorando 18 anos e o podcast em breve comemorando 2 anos aí com você. E como vocês sabem, nós sempre trazemos aqui assuntos e pessoas que vão engrandecer sua carreira, e hoje o nosso papo será sobre a jornada de um arquiteto de soluções no Bradesco, e eu estou aqui para bater esse papo com ele, Danilo Regis, que é arquiteto de soluções no Bradesco. Seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Júlio. É um prazer enorme estar por aqui. Sou um grande ouvinte do podcast aí desde os primeiros episódios. Inclusive, eu estava presente naquelas edições do TDC. Fiquei muito empolgado e ouvindo todos ali desde então. Que bacana. Estou muito feliz assim de receber uma pessoa que, além de tudo, também é nosso ouvinte aqui. Mas, Danilo, uma das nossas tradições aqui do podcast, que você já sabe, é a gente resgatar um pouquinho da trajetória dos nossos entrevistados, até porque muita gente que acompanha está no início de carreira, está fazendo ou está em transição, está num outro período, e quer entender melhor como que a pessoa saiu da onde ela começou para chegar aonde ela está. E eu quero saber, voltar até um pouco mais no passado, eu quero saber lá do jovem Danilo, como que despertou o interesse na tecnologia, se isso foi uma coisa natural, se isso era comum na tua casa, ou foi algo que aconteceu depois, veio de paraquedas, como que foi o Danilo chegar na tecnologia? Bom, eu tive contato com o computador desde muito cedo, mais ou menos ali uns 15 anos de idade, mas eu sou do Grande ABC, uma região que ela é famosa pelas indústrias. Sim, sim. Então, todo mundo que está por ali sonha em trabalhar numa indústria. Imagino. Deve ser o horizonte que você consegue ver, né? Sim. Então, eu estudei mecânica. Olha Eu só. estudei mecatrônica. E foi na mecatrônica que eu tive contato as primeiras vezes com o computador, mas eu não conhecia ninguém que trabalhava com computadores. Você queria montar robô? Eu queria montar robô. Eu não tinha exemplos dentro de casa, né? A minha mãe, ela era uma empregada doméstica, meu pai era pedreiro. Legal. Todo mundo ao meu redor ali sempre trabalhava com coisas nada a ver com computador. Sim. Então, eu não E tinha... você foi que alcançou o ensino superior, digamos assim, na família. Sim, demorou um pouquinho, inclusive, porque estudei muito mecatrônica ali, eu fiz o técnico, depois eu fui para a faculdade de engenharia a Mauá, uma das referências que existem aí Do ABC. no ABC, muito boa. Fiquei ali alguns anos, mas eu passava muita dificuldade, porque eu já trabalhava com mecatrônica, tinha um salário até que bacana, mas é uma faculdade muito cara. Sim. E A realidade de muita gente no Brasil hoje, porque a faculdade pública é difícil de entrar e os horários são difíceis, aí o cara que já está inserido no mercado de trabalho está lá ralando e tentando pagar uma faculdade boa para se formar, né? Isso, exatamente. E aí, nessa época, eu comecei a programar, além de máquinas, alguns softwares, porque na indústria eu conheci um certo mentor, um japonês chamado Yasuaki Fukuyama, que ele se formou em engenharia no Japão e é uma pessoa já de bastante idade. Ele estava lá na época do bombardeio de Que loucura. Hiroshima e Nagasaki. E depois que ele veio para o Brasil, era um japonês que ele programava algumas coisas ali já, alguns sistemas, e ele me incentivou a construir softwares para uso de outras pessoas, outras áreas dentro da companhia. E ele me ensinou. Ele era um senhor de 65 anos na época, que ele Incrível. me ensinou a programar softwares aplicativos. Bacana. Até aí você não estava envolvido na programação Só de máquinas. diretamente, mas sim, Só de máquinas. trabalhava lá com software embarcado, esse tipo de coisa, mas daí veio para trabalhar com software para usuário a partir desse momento. Isso, e foi engraçado porque quando eu cheguei lá, ele era um senhor, já cabelo branco, desenhando numa prancheta. E eu fiquei no computador do lado dele e imaginando na minha cabeça que aquele homem não sabia nada do que eu estava fazendo. Sim.
um engano terrível, porque um mês depois eu descobri que ele sabia tanto que poderia construir o próprio computador. Olha só. E ele se tornou então meu tutor, me ensinou a programar. E na época eu conheci uma pessoa que estava cursando desenvolvimento de sistemas e ela soube que eu desenvolvia. E ela falou que isso era algo muito valorizado fora da indústria. Aí E você descobriu que não isso, precisava trabalhar mais na indústria. isso, com uma certa dor no coração, porque eu gostava da indústria. Sim, Mas é importante eu começar a ajudar mais minha família. sim. E ela fez um currículo, tirando a parte da mecânica, deixando só a parte da informática. Botou a parte que interessava. Isso, e foi muito fácil. Rapidamente eu entrei em várias empresas, fui parar numa consultoria fazia softwares para a Ambev na Isso era que época, ano, mais ou menos? 2006. 2006. Estava 2006. crescendo, estava Isso, começando ali, logo em seguida ia vir o iPhone, ia dar aquela revolucionada toda no mundo do sim, software, né, como serviço. sim. E na época eu soube que a linguagem .NET estava crescendo. Eu fui até uma banca de jornal e vi um livro Aprenda .NET em 3 semanas. Olha só. Eu peguei aquele livro, estudei por uns 3 dias e fui para a minha primeira entrevista de .NET. Olha aí. Quem Na- precisa de 3 semanas? Porque na engenharia a gente é muito forçado a Sim. aprender muita coisa. Então ali para mim foi só uma linguagem a mais, Foi natural. foi natural. Peguei um caderno, fiquei escrevendo ali conexão com banco de dados, algumas coisas. Escrevi aquilo 3, 4 vezes, fui para a entrevista e passei. De uma forma Olha que legal. bem tranquila, assim, e desde o começo eu tive uma certa sorte para estar trabalhando do lado de pessoas bem interessantes que começaram a me guiar, começaram a me apresentar coisas bacanas. Isso aí foi muito bom. E eu acabei ficando nessa área por ali uns 3 anos, mais ou menos, trabalhando com .NET e recebi um treinamento de arquitetura. Olha só. E aí foi onde tudo começou e estamos nisso até Se- hoje. E isso foi para a área de arquitetura de software aí, né? E depois veio a trabalhar com arquitetura de soluções. Sim. E isso é uma coisa que é um pouco de confusão na cabeça das pessoas, né? Afinal de contas, o que faz um arquiteto de soluções? Ah, sim. Isso é uma questão que surgiu inclusive aqui na trilha de ontem do TDC, de Arquitetura de Soluções, que é um nome um pouco guarda-chuva. Então, o Sim. papel do arquiteto de soluções, ele muda de empresa para empresa. Em alguns lugares ele está mais próximo de softwares, em alguns lugares ele está mais próximo de negócios. Eu costumo colocar que o arquiteto de soluções, ele é aquele que entende o que existe e como as coisas podem se relacionar. Então, não necessariamente nós iremos construir um software como o arquiteto de software irá fazer. Pelo contrário, nosso interesse às vezes é reutilizar um software, é Ou promover até dizer que não precisa. isso, principalmente, né? O software mais barato de ser mantido é aquele que você não precisa codar. Sim, é aquele que eu não fiz. O melhor só é aquele que eu não fiz. É aquele que eu não fiz. Mas é um caminho, né? Você começar ali como um arquiteto de software te dá um embasamento. Mas, curiosamente, nem todos que trabalham com arquitetura de softwares vieram da programação. Então, hoje, Sim. eu trabalho com pessoas que vieram da área de negócio. Então, nunca construíram um aplicativo, nunca codaram. Sim. E tudo bem, é um outro caminho possível. Aí ela vai... Porque é importante ter essa diversidade, porque um complementa o outro. Então, o que me falta na parte de negócio, eu busco com esse arquiteto que está ali mais próximo ao negócio, o que falta em tecnologia, buscam em minha. Isso, e você falou que tem diferenças, né? Conforme a empresa, ela tem uma abordagem diferente. Você acha que hoje a arquitetura de soluções ainda não é algo padrão para a empresa, no sentido de necessidade, eu preciso ter essa função dentro da minha empresa, e que tem muita empresa ainda trabalhando só no bora produzir, bora fazer, bota, como é que a gente fala sempre, cuspindo feature a 1000 por hora, né? Ah, sim. Mas é interessante e facilita pensar que a área de negócio, muitas vezes a gente fala que nós recebemos requisitos, né? Muito comum, tem os Sim. requisitos funcionais, não funcionais. Eu prefiro acreditar que a área de negócios ela traz hipóteses.
Então, eu tenho uma ideia que se eu quis construir um produto deste modo, eu vou trazer um ganho para a empresa. Uhum. Isso, para um arquiteto de soluções, é uma hipótese que precisa ser validada. Então, isso é interessante, porque quando a gente olha desse modo, é que surgem conceitos como o MVP, por exemplo, né? Uhum. Para validar uma hipótese, não precisa de uma solução super elaborada. E, às vezes, sem uma pessoa vendo as coisas deste modo, gasta-se muito esforço construindo algo que não necessariamente vai trazer recursos, não necessariamente vai trazer retorno para a empresa. Então, acho que é importante ter alguém com essa visão crítica, né? Uhum. Esse arquiteto. Legal. E me conta um pouco como é que foi essa tua jornada de arquitetura para chegar hoje no Bradesco, né? Porque o Bradesco está passando por um processo grande de transformações, muito processo de mudança. É uma empresa dentro de um contexto que a gente sabe que no Brasil o sistema financeiro sempre foi o sistema inovador não só materializar, mas eu acho que distribuir tecnologia, né? A gente tinha acesso a tecnologias muito avançadas quando, por exemplo, agora você vai usar o caixa eletrônico, né? E ele ter que doutrinar toda uma população pouco bancarizada a se acostumar a utilizar uma tela, antes de ter celular, a usar um computador sem ter feito isso, né? Então eu queria saber como é que foi a tua jornada de chegada como arquiteto de soluções no Bradesco. Foi a tua visão lá? Uhum. Bom, eu fui trazido para o Bradesco dentro de um movimento chamado Change. É um movimento de mudança desses que vão envolver não apenas a tecnologia, como também o mindset, a forma de tratar as coisas. E dentro desse movimento, eles também têm uma certa proposta de trazer pessoas que pensam diferentes. Uhum. Essa foi a minha primeira vez dentro de um banco. É Você não algo tinha trabalhado no setor financeiro até então? nunca trabalhei no setor financeiro. E deixei isso bem claro ali durante a minha entrevista. Uhum. E também a stack que trabalham, poxa, eles trabalham com a stack Java dentro da área de desenvolvimento. Eu sou .NET Sim. desde sempre e desde o começo falaram, não se preocupem com isso, né? Nós estamos realmente buscando alguém que traga uma nova visão, uma visão de mercado, uma visão diferente. Não queremos alguém parecido com o que temos aqui. Nós queremos diversidade. Sim. E isso me deu uma certa tranquilidade, porque ouvia falar de mainframes. Nossa, existem os mainframes, mas nunca precisei trabalhar com um, porque é Uhum. algo muito específico desse mercado financeiro, Sim. de empresas mais antigas e A gente fica falando hoje só de cloud, é tudo cloud, né? tudo cloud, isso. E tem gente que nem sabe que o mainframe ainda está aí Acha presente. que é peça de museu. Pois é. E são coisas que convivem, né? Eu acho que isso é interessante. E também me abraçaram nesse sentido de que não se preocupe com isso, tá? Uhum. E algo que me agradou bastante foi a tranquilidade de que não preciso trabalhar sozinho. Eu posso chegar, começar um certo desenho, mas levar isso para um grupo e é uma construção coletiva. Então, esse universo da coletividade traz uma certa segurança naquilo que eu estou entregando. Eu acho que é algo que eu sentia muita falta, porque eu comentei que no passado eu tive sorte de trabalhar em algumas empresas bacanas, mas eu Uhum. também passei uns 10 anos da minha vida trabalhando em empresas de pequeno porte. Uhum. E nessa época eu tinha bastante dificuldade de ter contato com o diferente, que foi aí que surgiu o TDC na minha vida. Olha só, que Isso bacana. aí foi mais cerca de 10 anos atrás, ali na Anhembi Morumbi, São Paulo, que eu Sim. comecei aí como participante. E foi ali que eu fui tendo contato com pessoas que pensavam diferente. E eu gostei muito desse universo e desde então, nos 10 anos, não parei mais de vir. E ter o contato com o diferente, contato com o novo, eu acho que é aquilo que faz a gente crescer como profissional e, consequentemente, faz os ambientes que estamos, as empresas que estamos também crescerem. Sim. E estar numa empresa que
tem esse valor, o valor da diversidade, eu acho que foi algo que me marcou bastante, né? Que é aquela, venha como você é, tá? Não se Sim, preocupe em se tornar como os demais são. Venha como você é, traga o que você tem, nós vamos valorizar você por isso. E receber espaço para levar a mensagem, receber espaço legal. para tentar ah, Propagar isso de algum. propagar isso. Eu acho isso aí bem bacana, né? E chegar num lugar e já ser ouvido, É uma poxa, condição muito interessante, sem dúvida. é, E você falou, né, do quanto você valorizou esse momento que você teve com o TDC. Nem todo mundo acha que vale a pena ir em eventos, né? Ou olha para o evento assim, não, isso é só para quem está iniciando, ou é contrário, tem as duas coisas, né? Ou só para quem está iniciando, ou é só para quem é muito avançado. Qualquer pessoa na área da tecnologia consegue tirar valor do TDC, você não acha? com certeza. Eu acho que é um espaço muito, um espaço diferenciado. A nossa área de TI é uma área que, de vez em quando, eu faço algumas mentorias, muitas vezes para jovens em situações de vulnerabilidade, pessoas que estão ingressando. E um tempo atrás eu comentei com uma pessoa que a área de TI é uma mãe. E abrir para elas, abrir o site do TDC, abrir É. vários grupos de meetups que existem, as comunidades. E eu comentei com essa pessoa, ela tinha 16 anos. Eu expliquei. Você não vai encontrar isso no universo, sei lá, da odontologia, no universo da arquitetura, Sim. construção. É muito particular da tecnologia, né? Essa Isso, troca inconstante, né? isso. Pessoas que abrem mão do seu tempo particular, do tempo com a família, viajam, se deslocam para de forma voluntária contribuir para a formação de outras pessoas. E eu valorizo muito isso porque eu bebi desta fonte. Sim. Se não fosse o TDC, eh, eu estaria muito estagnado, porque tem uma diferença muito grande entre você ter 10 anos de experiência e viver 10 vezes o mesmo ano. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o que a gente vê muitas vezes no mercado são pessoas que às vezes têm essa estagnação porque estão num ambiente mais limitado. Fala, Sim. poxa, não tem contato com o novo. E eu acho que o TDC, os eventos das comunidades, são um lugar para nós crescermos, nós ouvirmos o que está sendo feito e não só através de palestras. Poxa, eu estava ali tomando um café e surge alguém ali do lado, a gente já puxa um assunto, a gente já conversa sobre e essas conversas de corredor, elas enriquecem muito, esses contatos enriquecem muito a gente. E que é um privilégio e torna a nossa área uma grande ah, oportunidade para quem quer mudar de vida. E eu valorizo muito isso, porque eu venho de uma situação de vulnerabilidade, venho da periferia e Sim. que eu comentei que eu tive computador muito cedo. Mas o que me faltou? Faltou referências, faltou pessoas para me dar o caminho das pedras. Sim. E aí hoje eu trabalho para que seja mais fácil para os que chegam. Tentando até mostrar esse caminho para as Isso, pessoas. tentando mostrar esse caminho, porque às vezes nós temos acesso aos recursos, como eu tinha um computador. Tinha um computador, eu tinha acesso à internet, mas eu não tinha quem seguir, eu não tinha referências dentro do meu contexto, que era muito Sim. limitado, a minha comunidade era muito restrita. Isso foi um problema. Eu podia ter começado muito mais cedo dentro da área de tecnologia, eu podia ter aproveitado melhor as oportunidades e acho isso interessante. E você comentou uma coisa que me chamou a atenção, que conecta de certa forma com até o que você tinha falado antes, da questão da experiência, né? Como a gente acha que experiência é tempo, né? Eu passando muito tempo aqui, eu vejo muita pressão também auto imposta das porque eu preciso ser pleno, eu preciso ser sênior, né? Quando que na verdade a verdadeira senioridade ela vem dessa capacidade de troca que você faz, né? Quanto mais autonomia você vai ganhando profissional, que é o profissional que entende que ele é capaz de gerar a sua própria autonomia, ela vem dessas trocas que ele pode fazer num evento, numa comunidade. E as pessoas ainda, e a gente está falando aqui de um evento que tem 18 anos, né? Que eu comentei no começo do nosso papo aqui. As pessoas têm dificuldade ainda de entender esse valor, né? Por que você acha
que é tão difícil a gente mostrar essa mãe e ela ser tangível para as pessoas? Acho que algo que pega bastante é que as pessoas veem muitas histórias de sucesso e entendem que aquilo não é para elas, que a realidade delas é diferente, que as pessoas não sabem do que ela passa. Fala, poxa, isso é bacana, mas não é para mim. Olha só essa pessoa. E essa identificação com outras pessoas, eu acho que ajuda muito. Uhum. Eu lembro que um dos episódios de podcast que mais me marcaram na vida foi uma entrevista que você fez com o Edson Yanaga. Uhum. E por que ele foi tão marcante? Se não me engano, foi o quarto Isso, episódio. quarto episódio. E ele contou não uma história apenas de sucesso. Ele contou 2 momentos de grande queda, que ele de Fracassos pesados. fracassos pesados. E eu mostrei aquilo ali para minha esposa, mostrei para amigos, mandei para as pessoas, porque nós estamos muito acostumados a ver pessoas contar histórias de sucesso. Isso, que já estão num patamar de bem-sucedido, tanto é que o Edson hoje trabalha no Google, mora no exterior, né? Tá numa situação profissional de carreira muito avançada, pós-sênior até, né? Sim. Mas não sabe de onde que ele veio, né? Isso, exatamente. Aí, quando uma pessoa está numa situação mais difícil, ela vê alguém numa situação bacana e pensa, poxa, essa pessoa está privilegiada porque sempre fez as escolhas certas. E eu acho que é importante mostrar para todo mundo que, na realidade, o sucesso não depende apenas de uma série de escolhas certas, que é normal ter fracassos no caminho, é normal ter percalços, ter recomeços, e isso é interessante. Eu estou hoje na minha 4ª ou 5ª pós-graduação, eu até me perdi um pouco, né? Então, estudei segurança da informação, estudei perícia forense computacional. Na época que a LGPD entrou em voga, Sim. nós também fui estudar direito digital e compliance. Depois eu fiz gestão de empresas na FGV, para poder conversar melhor com o nível de diretoria. Sim. E você olha isso e fala, poxa, bacana, quer dizer que foi uma série de escolhas de sucesso. Meu diploma de graduação saiu com 38 anos de idade. Você vê, não foi fácil. Eu trabalhei sem diploma de graduação por mais de 10 anos como sênior, como arquiteto. Sim. Por quê? Eu ainda insisti tentando fazer engenharia. Eu entrei na Federal do ABC, depois da UA. E uma federal é muito, muito, muito difícil. Muitos entram, poucos saem. E foi difícil de conciliar com o trabalho. Eu viajava muito a trabalho. Sim. E não conseguia. Estudei por muitos anos em faculdade, mas o diploma mesmo da graduação só tive em mãos quando eu fiz 38 anos. Sim. Então, acho que é uma mensagem que eu queria deixar justamente essa, de que nunca é tarde. Nunca é tarde para você encontrar o seu caminho, para você conseguir percorrer uma meta. Eu acho que para essas pessoas que não se identificam com a possibilidade da mudança, é importante entender que sim, é possível. Sim. Converse, entre em contato, que você vai ver que nem todo mundo teve só uma série de escolhas felizes, nem todo mundo teve uma família que favoreceu, teve um ambiente que favoreceu. Então, às vezes é possível nós encontrarmos um caminho, o nosso próprio caminho, dentro das nosso contexto, dentro das nossas... Todas as jornadas, a gente está falando aqui da jornada, né, do Arquiteto de Soluções, ela é um pouco tortuosa, né? Só que a gente tende a fixar muito nos picos, né? Que são as histórias bacanas de contar. As pessoas querem contar as melhores histórias. Eu quero contar a vez que eu fui incrível, quero contar a vez que eu tive sucesso, a vez que eu consegui um emprego incrível. E às vezes a pessoa que está realmente, o gap é tão grande, né? E eu entendo o que você está falando, porque eu também tenho uma origem periférica, né? Da periferia lá do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, nasci e cresci em Porto Alegre. Nasci no bairro Sarandi, um dos bairros que foi mais afetado agora pelas enchentes. Né? Não, depois fui morar mais para a Zona Leste, mas eu vi muito isso. E isso é uma coisa que eu lembro, que você falou, me tocou uma coisa muito pessoal, que a minha mãe sempre falava. Minha mãe só estudou até a 5ª série, e ela sempre dizia que se você não olhar por cima da onde você está, você vai achar que seu horizonte é só até ali a esquina. Né? E ela tinha muito presente para ela. E para olhar por cima da onde você está, você tem que estudar.
você tem que se capacitar e você tem que correr atrás, né? Então, a única maneira que ela sempre disse, a única maneira de você chegar em algum lugar é estudando e se capacitando, mas o caminho vai ser duro. Não espere que vai ser fácil, porque não vai vir nada de graça. Então, eu percebo que na minha trajetória eu tinha essa coisa assim, eu daqui nunca vou estar sentado no maior evento de profissionais da América Latina, trocando uma ideia com um profissional sênior que trabalha no maior banco da América Latina, né? Dos maiores do mundo, inclusive o Bradesco, né? E isso é muito rico para a pessoa que está nos ouvindo, saber que essas trajetórias são tortuosas, né? Elas são complexas, não são simples. E às vezes, se você está pensando assim, não vou desistir, não, talvez vale a pena você investir um pouco mais, ir atrás da sua coisa e investir naquilo que é mais importante, né? Que é a capacitação pessoal. Sim, sim. Minha mãe dizia que eu deveria sempre tentar andar com pessoas melhores que eu. E eu acho que eu estou seguindo bem isso desde que conheci o TDC e sempre ali com pessoas que são referências naqueles palcos, sempre tentando me aproximar de pessoas melhores que eu. E hoje no Bradesco eu me sinto cercado por pessoas que são melhores que eu, porque eu olho em volta, tem pessoas que estão há 20 anos dentro do mercado financeiro, pessoas 10 anos dentro do mercado financeiro, pessoas que eu olho e tenho como referência. E isso Sim. me faz pensar, não que eu sou apenas menor que eles, mas que eu estou realmente no meio de pessoas que valem a pena eu estar. Eu acho que isso é interessante. Até eu ia te perguntar sobre isso, você citou que está com pessoas de mais de 20 anos, né? O Bradesco, ele se posiciona como uma empresa de tecnologia hoje, né? Não só uma empresa financeira. E eu queria saber de você, como que é isso na prática, no dia a dia, na cultura da empresa lá, porque sempre que a gente fala isso, o cara que está lá ouvindo a gente diz assim, isso é balela, isso aí é trova do patrocinador. E eu gosto muito desse tipo de papo aqui no podcast, porque eu quero trazer a pessoa e dizer assim, então me conta agora, como é que é lá, de verdade? É muita TI, né? Tanto é que o Bradesco ele começou com inteligência artificial bem antes de se tornar hype, né? Com a Bia Watson fazendo atendimentos ali desde 2006. Então, Olha só. uma época onde isso nem era O modelo cogitado. ainda não era LLM, né? Isso. Era outros tipos de modelos de a pessoa esquece que o Watson está aí há tanto tempo, né? Com stack aberta. Até eu já participei de hackathon com o Watson liberado para fazer coisa em 2011. Pois é. É uma loucura isso. E hoje a Bia incorporou a LLM. Então temos a generativa que está auxiliando, por exemplo, no atendimento ali via chat. Então quase 99% ali dos atendimentos que são acionados já são resolvidos de forma natural. Gerativo. Tanto via texto como via voz. Então isso é para o cliente. Também existe o uso da inteligência artificial voltada para os colaboradores. Então um gerente dentro de uma agência, ele consegue acessar ali o seu chat e também encontrar as informações. E também tem isso disponível internamente para os desenvolvedores. Então existe a BiaTech. Ela é voltada especificamente para auxiliar as pessoas a atividades do dia a dia, como escrever histórias, como automatizar tarefas. E a tecnologia lá no Bradesco, ela está tão presente que o número de arquitetos, para você ter uma ideia, são centenas. Nós Olha temos só. centenas de arquitetos, centenas, talvez milhares de desenvolvedores e tanto o core ele está sendo evoluído naquilo que é mainframe indo para a nuvem, como essa ideia de trazer aquilo que for mais ágil e aquilo que for mais evolutivo. Então, o Bradesco sempre teve aquele braço voltado para a educação. Então, a gente tem uma pegada muito forte em cima disso. Tem o InovaBra, que tem bastantes iniciativas de fomentos de startups, inclusive. Isso aí eu acho que é bem interessante e que essa abertura que está dando para profissionais do mercado como eu chegarem e trazerem novas visões é uma prova de que realmente é algo que está aberto e sempre em busca de melhoria. E o CTO é uma pessoa que incentiva bastante isso, né? Então, ele mesmo deixou bem claro para todo mundo que ele não quer um monte de arquitetos iguais. Sim, sim. Puxa, né? Isso não é comum, né? Porque às vezes quando a pessoa acha uma coisa que funciona, ela diz, vou empilhar mais dessa coisa aqui, né? Isso, né? Então, Porque
a diversidade, em múltiplos aspectos, a gente sabe que ela é muito rica, mas se você não estiver preparado para abordar ela, ela pode se tornar um problema, né? Uma diversidade porque você não tem uma linha uma linha mestra, você não tem bons guidelines, né, para guiar essa galera, o guarda-rails, né? Agora o pessoal da IA está falando muito sobre os guarda-rails da IA, né? Eu acho que é um termo bom para várias coisas, não só para IA, mas como você criar proteções nessa estrada. Porque criar uma estrada não é fácil, mas proteções para não desencarrilhar é difícil. Né? E isso você consegue tangibilizar lá no Bradesco. Ah, sim. Né? Inclusive, nessa mesma onda que eu entrei, teve algumas vagas que ela ainda não estão preenchidas. Então a gente tem muita vaga aberta para arquiteto, vaga para desenvolvedores, vaga para pessoas que trabalhar com inteligência artificial, machine learning, e é um crescimento que a gente vê, está ali no nosso dia a dia realmente, eles tentando transformar isso em algo que traga resultado para todo mundo, né? Tanto para o cliente, colaborador, desenvolvedor, eu acho isso muito bacana. Isso. E uma coisa que a gente sempre conversa aqui com diferentes profissionais de várias áreas é sobre o grande incógnita que é o futuro do profissional em relação à inteligência artificial. Principalmente porque tem muitas vertentes de pensamento. Tem as mais positivas, as mais negativas, sobre qual que vai ser o impacto dessas inteligências artificiais no teu ramo profissional. O desenvolvedor, ele tem lá o assistente, ele tem o agente que já vai comer um pedaço do que ele faz, mas aí para que ele faz. Dentro da arquitetura de soluções hoje, o que você está vendo lá na tua atuação dentro do Bradesco, o impacto, já que o Bradesco ele está tão imerso, né, nesse contexto de há tanto tempo, no teu escopo profissional hoje? Eu costumo dizer que a arquitetura de software é aquilo que nós não encontrávamos no Stack Overflow. E, para mim, a arquitetura de soluções é aquilo que nós não vamos encontrar dentro de uma pergunta para um GPT, porque é algo que precisa ter uma visão mais ampla. Ele precisaria de uma série de fatores. Ele precisa de mais banco de dados. Precisaria de mais banco de dados e de mais informações sobre o processo, porque uma diferença que tem bastante entre o design e a arquitetura é que o design é a forma como você organiza os elementos ali para que algo funcione. A arquitetura é quando você organiza eles de forma que eles atendam os requisitos de negócio, as restrições, os requisitos de qualidade e ajudem a validar as hipóteses. E ter esse feeling para entender o que colocar, o que vale a pena fazer naquele momento, cabe ainda a um ser humano. Porque é difícil você passar todas aquelas informações simplesmente em cima de um prompt. Então, de certa forma, nós utilizamos a IA também como não diria um co-pilot, mas um assistente. Por quê? Quando eu desenvolvo um direcionamento de arquitetura, eu preciso colocar embasamentos. Então, arquiteturas de referência, por que eu estou usando determinado padrão de mercado, por que eu estou utilizando determinada escolha. E para isso eu preciso ter um embasamento teórico. Então, lá no Bradesco, nada é feito de forma individualizada. Aquilo que eu desenho, aquilo que eu preparo, é apresentado para um fórum de arquitetos. É colocado ali numa sabatina. Então, eu preciso ter muita segurança naquilo que eu estou apresentando. É uma defesa, basicamente. Isso. Então, poxa, eu estou referenciando aqui um determinado partner, um determinado conceito que está trazido ali. Trouxe a Gartner, nos trouxe, ou Togaf, ou Greg Hopper, alguma referência realmente que traga força para aquela nossa decisão. E aí nós associamos essa informação para entender se aquela solidez realmente toda está presente dentro dos nossos direcionamentos. Então, seria não exatamente um co-pilot, mas sim um assistente para tomada de decisão e eu não ter que ficar abrindo meus 40 livros que eu tenho ali sempre, toda hora, para buscar algum detalhe para colocar no direcionamento. Mas eu acho que por enquanto, eu acho que os arquitetos de soluções estão tranquilos, estão a salvo. Você enxerga ela num viés positivo como uma ferramenta que vai ajudar no teu dia a dia, basicamente. Ah, sim, e auxilia muito, né? Acho que todos nós, né? Nós temos o nosso GPT interno,
Tá? Então, para informações que são confidenciais, por exemplo, a gente pega ali uma base de dados mais bem alimentada com informações E restrita, de evidentes, certa forma. e restrita, né? E a gente consegue usá-las para tomada de decisão. Então, não necessariamente a gente vai sempre concordar com ela, mesmo porque a LLM às vezes se torna meio que sabonete. Aquela resposta de consultor. Você faz uma pergunta, apresenta a solução A. Solução B, ela fala depende. O que é melhor? Depende. Sim. Veja bem, né? Então, quando você começa a avançar nas perguntas, ela ainda tem passa a bola de volta, falando, não, eu só vou até aqui, daí em diante Sim. é contigo. Tem que saber para que você vai usar ela também, né? Não pode sair usando para qualquer coisa. Sim, exatamente. Bacana. Danilo, nosso papo está maravilhoso e por isso o nosso tempo escorreu por entre os dedos. Mas eu não quero encaminhar ainda para o final sem pedir para você, porque provavelmente quem está nos ouvindo aqui ouviu você falar, você comentou até, olha, a gente ainda tem coisa a fazer, vagas que não estão preenchidas. Se a galera quiser saber mais sobre esse movimento dentro do Bradesco, seja por um interesse de curioso, deixa eu ver como é que está a galera, ou se ela quer realmente fazer parte disso, tem um lugar onde ela pode conseguir mais informações, se inteirar melhor ou até se inscrever para alguma coisa? Sim. No site do Bradesco nós temos ali aquela página do Trabalhe Conosco, né? É só entrar no site do Bradesco e ali no rodapé, Trabalhe Conosco, vai ter uma série de vagas, né? Eu olhei hoje mesmo, tem ali dezenas e dezenas. E a dica é, não espere que você preencha todos os requisitos que está lá. Se você acha que você pode contribuir com aquela vaga, se candidata, vai para cima, se dispõe. Não precisa ter esse conhecimento do mercado financeiro, como foi o meu caso, né? Então, poxa, eu nunca trabalhei num banco na minha vida. Tem espaço para mim? Tem, faça como eu. Eu me arrisquei e deu certo. Sim, e muita gente, né, principalmente o público feminino, acaba não submetendo para vagas porque acha assim, não, falta esse detalhe que está aqui descrito e esse aqui eu nunca vi. E perde a possibilidade de uma pessoa que olhou para a vaga e viu uma coisa que ela sabe, eu vou porque essa aqui eu sei. As outras eu vejo depois. Sim, exatamente. E, Danilo, uma tradição para encerrar o nosso podcast, que a gente sempre faz, é pedir para os nossos entrevistados que eles deixem alguma coisa. Eu vi que você chegou de mochila, né? Que eles deixem alguma coisa da sua mochila para a gente. Como você já ouviu, acredito que você tenha até se preparado. Eu sempre pego de surpresa os entrevistados aqui. Quer pedir para eles darem uma indicação de um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que esteja na sua mochila metafórica, que possa ver com o tema do que a gente discutiu aqui, ou se você quiser sair e indicar outra coisa, também fica bem à vontade. Um livro que eu estou indicando bastante ultimamente é o do Greg Hope, que chama Architect Elevator, que para mim ele é uma referência. Ele usa uma analogia interessante, que é a ideia de que um arquiteto ele percorre diversos andares de uma empresa. Então ele lida ali desde a parte operacional até a tática, até a estratégica, e ele tem que estar naquele elevador fictício em que você vai ter que dialogar com diversos pontos. Eu acho a analogia interessante, então acho que esse é um ponto. Eu só não penso muito nessa questão, não gosto tanto da analogia do elevador, porque dá a entender que uma coisa está acima da outra. Eu prefiro mais a figura do arquiteto como um pontífice, como um construtor de pontes. Então, eu comentei que eu fui estudar diversas especializações ali, mas por quê? Quando eu precisava ter um diálogo mais forte com o jurídico, eu queria falar a mesma língua deles. Eu queria saber entender aqueles termos e fazer os meus direcionamentos considerando eles. E quando eu fui estudar administração, foi justamente porque eu precisava entender qual era a visão de um stakeholder, qual a visão de uma diretoria, o que é uma missão da empresa, o que é uma visão, o que é CAPEX, o que é OPEX, o que interessa aquelas pessoas. Então, eu acho que, sim, o arquiteto ele é como se fosse um poliglota. Um poliglota, né? Eu gosto bastante lembrei da história agora do Rui Barbosa. Sim. O Rui Barbosa, ele tem aquela passagem dele
conferência de Haia, Sim, que eles dizem que ele entrou por portas pequenas entrou por portas grandes e saiu por portas pequenas, porque Sim, quando ele chegou lá ninguém o conhecia, mas uma pessoa fazia uma pergunta para ele em espanhol, ele respondia em espanhol. sim. Uma pessoa perguntava em italiano, respondia em italiano. E eu acho que o arquiteto precisa saber lidar dessa forma. Então, uma pessoa de negócio vem conversar, eu vou responder usando a A linguagem de linguagem negócio. de negócio. Um diretor vem conversar, eu vou responder usando uma outra linguagem. Um desenvolvedor vem conversar, será outro. E aí eu acho que o Greg Hope, ele pensa também deste modo. Dentro da analogia dele, né, de Sim. você conversar com cada um de acordo com a necessidade. Muito bacana. Danilo, foi um prazer enorme Obrigado, Júlio, te pela recepção. receber aqui no Tem Tempo para Pergunta. E para a galera que gostou desse papo e quiser se conectar com você, que você tem esse trabalho bacana, acabou alguém tá ouvindo, pô, é legal, ele faz mentoria para a galera jovem, quero participar, quero encontrar, tem uma forma de te conectar online, você participa de rede social? Opa, estão lá no LinkedIn como Danilo Regis, são sempre mentorias gratuitas, tá? Só Olha como aí, voluntário, fica a dica não aí, ó, cobro, não Danilo. cobro nada. Mentoria É sempre gratuita. realmente assim para ajudar, né? Entendendo que é uma posição que às vezes as pessoas precisam de um direcionamento. Então, LinkedIn, Danilo Regis, fica a dica. Obrigado mais uma vez, Danilo, por estar aqui. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para você conhecer os nossos outros episódios aqui do podcast. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. E se você quiser ver esse papo em vídeo, nós temos o nosso canal no YouTube também, que você pode dar o like, seguir a gente e compartilhar os nossos cortes, que é aquele jeito bacana de você atrair uma pessoa. De repente você vê alguém jovem aí que está batendo cabeça no início da carreira de tecnologia ou que quer começar uma carreira, pode mostrar para ele que talvez o que falte para ele é só aquilo que o Danilo falou, né? Uma referência. Isso é muito importante. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.